Eu sou Laura Lopes de Freitas, nasci na zona rural, Fazenda Cachoeirinha, município de Quirinópolis, por mãos de parteira. Minha parteira foi a dona Maria do Carmo, onde ela pediu à mamãe que me incentivasse e ensinasse a falar ela de vovó, porque o carinho dela por mim foi muito grande, porque quando a minha mãe engravidou de mim, foi na menopausa dela. E o caçula da minha mãe estava com 24 anos quando eu nasci. Então, fui muito amada desde a parteira, porque a vovó Maria do Carmo tinha o prazer de visitar a mamãe para me abraçar e pôr no colo. E eu vivi ali na fazenda até os meus 12 anos, né, de idade, onde lá eu aprendi os meus primeiros pontos de bordados, assim, já um pouco jovenzinha pela minha mãe e minha irmã mais velha, a Altiva. E depois dessa sequência de vida, o papai mudou aqui para Quirinópolis para mim estudar. Aonde aqui na época que eu mudei para cá, tinha até só o 4º ano primário e estava em projeto ainda, a escola normal. E eu estudei desde o 1º ano até o 4º ano primário. Estudei o 1º ano com a professora Jalta, o 2º ano com a professora Ruth, o 3º e o 4ª série com a dona Genoveva. Também foi minha catequista, me preparou para a primeira comunhão. E a dona Genoveva era uma pessoa assim, muito formada, estudou em colégio de freira. Ela preparava a gente não só na aprendizagem da escola, do primário. Ela ensinou também, incentivava que a gente tinha que aprender a bordar, a ser alguma coisa, porque a gente ia ser dona de casa. Naquela época o objetivo era ser dona de casa. E ela me incentivou muito a continuar com os bordados. Ela incentivava muitas meninas ao aprendizado do bordado e da costura. E eu me apeguei muito ao bordado, porque eu já tinha um pouco do início do conhecimento através da minha mãe e da minha irmã. E chegando aqui em Quirinópolis, a dona Francisca, já eu fazendo o 4º ano primário, 1960, a dona Francisca chegou aqui como conhecedora do bordado da máquina. Ela preparou as turmas para ensinar o bordado. E eu fui a 2ª turma, nossa turma, eu era da 2ª. E aprendi a bordar a máquina com a dona Francisca. E ela também conversava muito com a gente, que a moça tinha que aprender a bordar, porque para preparar o seu enxoval, porque na minha época não tinha enxovais pronto aqui, a gente tinha que fazer todo o enxoval. E eu, com aquele incentivo da dona Francisca, eu fiz todo o meu enxoval por minhas mãos, um adolescente, mas assim uma adolescente madura, porque logo também, no mesmo ano, 1959, eu comecei a aprender a costurar, já costurava também. E foi aonde eu confeccionei todo o meu enxoval. E no decorrer da minha vida, eu não fiquei só por aí. Eu aprendendo a bordar, porque eu paguei para aprender. Era uma dona Francisca, tinha uma escola para ensinar. Como eu sempre tive um coração generoso, eu nunca cobrei para ensinar nada da minha sabedoria para ninguém. E eu ensinava aquelas meninas que tinham vontade de aprender a bordar, aprender a costurar, eu ensinava tudo voluntária. Então, eu tinha prazer daquilo ali. Em 1962, chegou os padres franciscanos aqui na paróquia, e eu já casada, porque eu me casei muito nova, e fiz o curso de catequese. E comecei a dar aula de catequese na paróquia, preparando as crianças para a primeira Eucaristia, preparando adultos para a Crisma e primeira Eucaristia também. Em 1968, nós criamos um clubinho ali no Instituto São José, que ainda existe o Instituto até hoje, o Clubinho da Família de Deus, porque Quirinópolis não tinha clube ainda. E nós ali fazíamos os nossos bailes quinzenais, né? Onde a gente ia para os bailes, dançava até ali para 1, 2 horas da manhã, porque não podia ficar muito tarde, porque era perto da casa paroquial, da casa das irmãs, a gente parava mais cedo. E vinha para casa. E inaugurando, parece que foi em 1968 mesmo, inaugurou o Clube Itamaraty aqui em Quirinópolis, onde nós passamos a frequentar o Clube Itamaraty, onde eu e meu marido,
Na época fizemos parte da diretoria como diretor social. Na época eu ornamentava o clube para a época dos bailes. Em 1967 eu já fui lecionar particular, onde eu lecionava para aquelas crianças que tinham dificuldade na escola e eu comecei a lecionar ensinando eles, também voluntariamente. E logo em seguida eu passei a frequentar também os bailes na zona rural, que a gente ia muito, incentivava muito a quadrilha aqui no Instituto São José, no Clube Itamaraty, no Clube Eldorado, a gente incentivava a quadrilha, incentivava o catira, onde as pessoas dançavam catira, né? Participei também em 1977, chegando aqui em Quirinópolis, Centro de Recuperação do Alcoólatra, o CEREA, onde eu fui a primeira secretária da entidade e frequento até hoje, que já está com 44 anos. Participei também como fundadora, na época da Secretaria da Educação, participei do museu, do início do museu aqui na cidade de Quirinópolis, como na Secretaria da Educação também. A gente incentivava as quadrilhas nas escolas, né, para as crianças se divertirem. Fui também presidente do CEREA, no Conselho Fiscal Nacional, do Conselho Fiscal do Centro de Recuperação do Alcoólatra do CEREA. Fui também presidente do Conselho Fiscal da Federação Goiana de CEREAs. Fui presidente do CEREA, Centro de Recuperação do Alcoólatra, aqui em Quirinópolis. E a minha trajetória continua. Eu participei também, fui uma criadora da Orquestra Raízes de Quirinópolis, José Henrique da Viola, onde eu tenho um carinho muito especial por essa orquestra, porque são pessoas mais idosas que nós resgatamos com essa criação da orquestra para participar das coisas, sentir um sentido da vida. E ainda na orquestra nós temos adolescentes também. Adolescentes que participam da orquestra. Eu incentivei muito a quadrilha desde a época das escolas, porque além da quadrilha veio também a Folia de Reis, que meus pais eram foliões, assim, participavam, sempre fazia festa de reis em casa. E eu sou incentivadora dessa Folia de Reis, porque eu amo as tradições. Eu amo a cultura, principalmente a cultura da minha região, que é o catira, que é a quadrilha, que é a Folia de Reis. E eu amo. Então eu sou uma incentivadora. E por eu ser uma incentivadora, eu sou muito feliz com isso aí. E continuo aqui ativa, na vida ativa, para que as pessoas precisarem. Estou aqui para orientar, esclarecer os meus conhecimentos a quem precisarem. Eu procurei nos meus guardados e ainda encontrei uma relíquia que eu guardo há 61 anos, que é a minha amostra de bordado. Está encardida, mas aqui estão os meus primeiros passos há 61 anos atrás, que foi o início do meu bordado. Esse aqui que é o matame, né? Esse aqui é o cheio, esse aqui é o começo do matiz, aqui foram os meus primeiros contornos na máquina, fazendo folhas, fazendo ponto granito. Aqui já foi o ponto matiz, ó, ponto matiz, o ponto cheio. Aqui já o ponto matiz, aqui o ponto matiz também, o ponto folha que eu citei, que a gente fazia tanto na máquina como na mão, o ponto matiz, o matame, o pontinho granito, que é onde a gente usa mais ainda, o ponto margarida, né? Aqui tem um pontinho atrás que a gente faz também, e ponto cheio, muitos pontos aqui que a gente repete, né? Ponto matiz, o olhinho dos animais, dos bichinhos, que a gente tem que aprender a fazer para poder fazer nos bichinhos quando a gente borda bichinhos, né? São os olhinhos dele, a boquinha também. Isso tudo eu aprendi na época que eu estava aprendendo a bordar. É uma relíquia que eu guardo até eu morrer. Quando eu morrer, eu não sei o que a minha família vai fazer. Essa tesoura aqui foi a tesoura que eu aprendi a bordar com ela há 61 anos atrás. Eu comprei na Casa Ramos, que a dona Francisca tinha lá para vender para as alunas. Eu guardo essa tesoura aqui com muito carinho, até o fim da minha vida. Essa máquina aqui, ela tem 61 anos de idade. Quando eu ganhei ela, completei os meus 15 anos. Foi no dia 7 de outubro de 1959.
Eu e essa máquina e essa tesoura, que essa tesourinha aqui também, os bordados. Inclusive eu estou terminando aqui de complementar o ponto granito, que a gente bota uma parte, depois a gente vem com a outra, recobrindo o bordado, né? E aqui no ponto bordado a máquina, a gente faz vários pontos, né? Pode ver que aí tem um granito, tem um ponto costuradinho, tem um ponto ilhós, tem um ponto atrás, tem tudo, né? E essa máquina, eu sempre falo que se ela soubesse falar, ela tinha uma história da minha vida, porque desde os meus 15 anos ela é minha companheira. Ela, o meu bastidor, meus bordados e essa tesoura.